Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Dando continuidade àquela nossa série de vídeos sobre suplementos que podem diretamente melhorar o desempenho, hoje falaremos sobre creatina. Vamos nessa? Que a creatina talvez seja um dos suplementos alimentares mais consumidos e pesquisados no mundo da nutrição esportiva, isso não há dúvidas. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais e conhecer sobre esse incrível suplemento que é a creatina. Vamos entender um pouco sobre os seus mecanismos de ação, falaremos sobre protocolos de suplementação, fontes alimentares, efeitos no exercício e possíveis efeitos colaterais. Então fica comigo até o fim desse vídeo que eu tenho certeza que você vai aprender bastante sobre esse suplemento. Primeiro ponto, o que é a creatina? Bom, diferente do que alguns possam imaginar, a creatina não é uma proteína, ainda que ela seja encontrada em alimentos de origem animal. A creatina nada mais é do que uma amina de ocorrência natural nos alimentos. Para entendermos um pouco mais sobre a creatina, precisamos voltar um pouco lá atrás, no século XIX, quando a creatina ela foi primeiramente descoberta por um cientista francês, esse senhorzinho aqui, chamado Michel Eugène Chevreul, a qual em seu laboratório ele isolou a creatina de um extrato de carne. Nessa época era comercializado um extrato de carne inventado pelo químico alemão Justus von Liebig, a qual supostamente esse extrato continha em torno de 8% de concentração de creatina. E esse produto na época ganhou grande notoriedade, não somente pelo seu valor nutritivo, como pela facilidade de transporte e tempo de prateleira, pois ele era enlatado, sendo servido como alimentos para os soldados durante a Guerra Civil Americana, durante a Segunda Guerra Mundial, entre outras situações. Inclusive existem muitos cartões promocionais muito bacanas dessa época, dá uma olhadinha aqui. No entanto, apenas na década de 60 é que dois cientistas suecos chamados Jonas Bergström e Erik Hultman foram responsáveis pelo desenvolvimento de técnicas de biópsias musculares, fundamentais até os dias de hoje para o avanço da nutrição esportiva e a fisiologia do exercício. Mais de 30 anos depois, o professor Harris, a qual eu citei anteriormente lá no vídeo sobre suplementação de beta-alanina, demonstrou pela primeira vez que a suplementação de creatina era capaz de aumentar as concentrações de carnosina intramusculares. Hoje, a creatina ganha destaque não somente pelos seus efeitos ergogênicos, mas também pelos seus possíveis efeitos terapêuticos, ou seja, no tratamento adjuvante de algumas patologias. E isso pode ser muito interessante. Mas professor, me fala um pouquinho sobre como funciona o metabolismo da creatina. A creatina é encontrada no corpo humano basicamente sobre duas formas. Na sua forma livre, a qual nós temos em torno de 60% a 70%, e a sua forma fosforilada, a qual chamamos de fosforilcreatina, em torno de 30% a 40% de concentração. E a maior parte da creatina corporal, em torno de 90%, vai estar estocada no nosso músculo esquelético. No entanto, a creatina não é considerada um elemento essencial, uma vez que o nosso organismo consegue fazer a síntese endógena, principalmente em órgãos como fígado, pâncreas e rins, a partir dos aminoácidos arginina, glicina e metionina. Essa produção endógena gira em torno de 1 grama por dia, somada à ingestão dietética, considerando indivíduos onívoros, que também se aproxima em algo em torno de 1 grama por dia, totalizando 2 gramas por dia entre síntese e consumo. Essa quantidade se iguala basicamente à nossa taxa de excreção, através de uma reação não enzimática que irá converter tanto a creatina quanto a fosforilcreatina em creatinina, a qual será excretado posteriormente pelos nossos rins. A creatinina é muito diferente da creatina, não confunda. Embora a quantidade de creatina corporal possa sofrer Moisés não consegue, né? Embora a quantidade de creatina corporal possa variar, principalmente pela massa corporal, um indivíduo com um peso médio de 70 kg pode apresentar uma concentração média de 130 a 140 milimol por quilo de músculo seco. No que se refere à ingestão exógena de creatina, isto é, através de fontes alimentares, essa creatina consumida será absorvida intacta pelo meu intestino, sendo transportada até os tecidos periféricos.
principalmente o músculo. E as principais fontes alimentares de creatina, como eu disse anteriormente, são as proteínas de origem animal, principalmente os peixes e as carnes vermelhas. E no que se refere ao principal mecanismo de ação, de forma bastante resumida, o papel principal da creatina no metabolismo energético é a provisão rápida de ATP. Por isso que você já deve ter ouvido falar que a creatina ela será interessante para aqueles exercícios de alta intensidade e curta duração, justamente onde eu preciso de uma rápida geração de ATP lá no meu músculo. Esse sistema de geração de energia proveniente da creatina dá-se o nome de sistema ATP-CP ou sistema fosfagênio, você pode encontrar ambos os nomes. E como funciona esse sistema? Bom, a creatina tem a capacidade de receber o grupo fosfato lá dentro da mitocôndria. Quando a creatina recebe esse grupo fosfato, chamado também de fosforilcreatina, ela será encaminhada lá para o citosol, onde nós teremos a hidrólise do ATP. Uma vez que o ATP ele é quebrado, ele vai dar origem ao ADP, uma vez que ele perdeu esse fosfato rico em energia naquele momento de atividade. Para que eu consiga então ressintetizar esse ATP, fosforilcreatina poderá doar um grupo fosfato para que possamos formar ATP de novo. Essa reação também terá o consumo de um íon H+, e será catalisada pela enzima chamada creatina quinase. A partir dessa reação, teremos como produto o ATP de novo e a creatina. Essa creatina poderá entrar novamente lá na mitocôndria, receber o grupo fosfato, formar fosforilcreatina, voltar para o citosol e esse ciclo recomeça. E essa via de geração de energia ela ocorre independente da disponibilidade de oxigênio, por isso ela faz parte do sistema anaeróbio de geração energética. E a maior contribuição desse sistema será nas atividades de curta duração e alta intensidade, isto é, atividades que vão levar em torno de 10 a 30 segundos de atividade máxima. Após esse período, esse sistema ele não se torna mais tão eficiente. Caso o músculo ainda continue em atividade máxima, esse sistema não conseguirá dar conta dessa ressíntese rápida de ATP, e por isso que outros sistemas de geração de energia irão entrar para que a gente consiga dar conta de manter aquela atividade constante. Porém, caso você interrompa essa atividade, o nosso músculo conseguirá ressintetizar esse ATP da mesma forma, e por isso que em atividades intermitentes essa via de geração de energia também é bastante interessante. Certo, mas como funcionam os protocolos de suplementação? Como suplementar? Bom, para entendermos sobre os protocolos de suplementação de creatina, precisamos voltar lá no ano de 1992, quando o professor Roger Harris, que eu citei no vídeo anterior sobre beta-alanina, publicou esse artigo aqui. Muito interessante. Nesse estudo pioneiro do professor Harris, ele suplementou indivíduos saudáveis com 5 gramas de creatina monoidratada diluídos em água, que posteriormente foram submetidas a diversas coletas sanguíneas. E olha que interessante que ele descobriu. Foi observado que após a ingestão de 5 gramas de creatina, o pico plasmático ocorreu em torno de 1 hora após a ingestão. Foi demonstrado também que múltiplas doses de creatina, isto é, 4 doses de 5 gramas ao longo de 5 dias, isto é, 20 gramas durante 5 dias, foram capazes de aumentar a concentração intramuscular de creatina e fosforilcreatina. Tudo isso avaliado através das técnicas de biópsias musculares que eu falei lá atrás. E por isso elas se tornaram fundamentais para que pudéssemos obter esse tipo de conhecimento. Esse estudo do professor Harris também trouxe conhecimentos importantes, pois ele observou que aqueles indivíduos que já apresentavam uma alta concentração basal de creatina no músculo foram os que menos responderam à suplementação de creatina. E o inverso também foi verdade. Aqueles indivíduos que apresentavam baixas concentrações basais de creatina foram aqueles que apresentaram maior aumento na magnitude da concentração intramuscular de creatina. Isso nos diz que aqueles sujeitos que já têm o consumo elevado de creatina e consequentemente já vão apresentar altas concentrações de creatina e fosforilcreatina no músculo podem se beneficiar menos. Isto é, aquela pessoa que já tem uma dieta hiperproteica possivelmente responda menos do que indivíduos vegetarianos, por exemplo, que naturalmente vão apresentar um consumo baixo de creatina na dieta e, consequentemente, baixas concentrações basais de creatina e fosforilcreatina no músculo também. Quando for pensar na suplementação de creatina, considere a ingestão alimentar de creatina. Isso poderá te dizer se o seu atleta, se o seu paciente pode ter uma chance maior ou menor de responder bem
bem a essa suplementação. E esses dados sugerem então que o nosso músculo apresenta uma saturação, ou seja, uma quantidade X, a qual não será mais possível captar a creatina para dentro da minha célula. Outro fator importante é o tempo de washout, ou tempo de limpeza que a creatina apresenta. Uma vez que a creatina se tornou elevada após a suplementação, mesmo que você interrompa, ela parece permanecer estável no seu músculo por pelo menos 4 semanas. Isso significa que você pode interromper a suplementação e voltar a suplementar após e ainda assim continuar tendo os benefícios que ela pode te trazer. Outros estudos também super importantes sobre a suplementação de creatina trouxeram conhecimento sobre protocolos a qual não seria necessário fazer a fase de saturação. A única diferença é que você vai levar mais tempo para saturar o seu músculo, uma vez que você irá utilizar doses menores. Isto é, doses em torno de 3 a 5 gramas durante 28 dias. O resultado será o mesmo, porém de forma mais lenta. O que irá definir qual protocolo adotar é o tempo ou a pressa que o seu praticante de atividade física ou seu atleta tem. Caso ele tenha alguma competição importante nos próximos meses, talvez, dependendo da sua estratégia, possa ser interessante utilizar a fase de saturação para que você consiga elevar mais rapidamente o conteúdo de creatina no músculo. Caso contrário, não há necessidade. Você pode utilizar essa dose de 3 a 5 gramas, também chamado de dose de manutenção, pois o resultado será o mesmo. Por fim, então, foram esses estudos que estabeleceram esses protocolos clássicos de suplementação de creatina e que, resumidamente, consiste em 20 gramas por dia durante 5 a 7 dias, divididos em 4 doses de 5 gramas, seguido de uma fase de manutenção em torno de 3 a 5 gramas por aproximadamente 3 meses e depois você pode interromper por aproximadamente 4 semanas e retomar com a suplementação novamente. No entanto, cabe destacar que essa pausa em torno de 3 meses são de recomendações um pouco cautelosas provenientes aí de estudos um pouco alarmistas no que se refere aos efeitos colaterais que a creatina possa ter. Mas a gente vai falar disso mais adiante. O que nós precisamos saber é que não existem evidências que falam que você precisa ciclar ou interromper a suplementação de creatina por esse tempo estabelecido por algumas referências. Existem evidências também que demonstram que a captação da creatina ela pode ser otimizada quando na presença do carboidrato, uma vez que o carboidrato pode estimular a secreção de insulina e a insulina iria ajudar a captar essa creatina para dentro do seu músculo com maior facilidade. Certo, professor, agora que eu já entendi como a creatina funciona, quais são os protocolos de suplementação, qual creatina eu devo optar? Existem tantas no mercado? Bom, a grande maioria dos estudos sobre creatina utilizam a creatina monoidratada. Você pode encontrar a creatina piruvato, creatina etilester, creatina para cavalo, creatina sublingual, um monte, mas sempre dê preferência à creatina monoidratada, pois essa creatina considerada pura tem uma taxa de absorção de quase 100%, coisa que as outras possivelmente não tenham. E como eu descubro se ela é monoidratada? Dê uma olhada no rótulo. Lá na lista de ingredientes estará disponível qual é o tipo de creatina que aquele produto tem. Aqui vai uma dica. Tente optar por produtos que levam esse selinho aqui, CreaPure, que é o selo que garante a qualidade do produto, uma vez que ela utiliza matéria-prima alemã. Esse selo garante a pureza da creatina, isto é, a isenção de possíveis contaminantes de outras creatinas que podem ser provenientes da China ou sei lá da onde, e outras. Por ser sintetizada quimicamente a partir de matéria-prima não animal, ela pode ser consumida por veganos. Portanto, veganos podem consumir creatina sem medo. E a creatina pode melhorar ou não o desempenho? Sim, a creatina pode e existem diversas evidências e meta-análises que corroboram essa afirmação. Mas basicamente eu preciso entender que a creatina será ergogênica, principalmente naquelas atividades onde a via energética predominante será o sistema ATP-CP, como por exemplo atividades de musculação, crossfit, lutas, sprints, esportes coletivos, entre outros. Segundo essa publicação do Comitê Olímpico Internacional, a qual ele traz diversas evidências sobre suplementos ergogênicos, eles nos diz que a suplementação de creatina poderá ser efetiva em atividades com um tempo menor do que 150 segundos, com maior aproveitamento até os 30 segundos de duração. E desde a década de 90, diversos estudos corroboram a ideia de que a creatina é capaz de aumentar a força e a massa magra
magra de indivíduos praticantes de treinamento de força. No entanto, discute-se se esse efeito poderia ser direto ou indireto, uma vez que a creatina iria permitir que o sujeito treinasse em maior intensidade e maior volume. Consequentemente, isso iria facilitar o ganho de massa magra. Mas não se engane, esse ganho de massa magra que estamos falando gira em torno dos 3%. Não espere um ganho de 10, 15 quilos de massa magra. E com relação a isso, você já sabe o que tomar. Mas a pergunta que não quer calar: a creatina faz mal à minha função renal? Se sim, eu devo interromper imediatamente? Fique tranquilo, a creatina sempre esteve em volta de polêmicas, principalmente relacionado a danos renais. E isso tem todo um contexto histórico que eu vou deixar aqui na descrição, um artigo que conta um pouquinho da onde surgiu essa polêmica. Mas isso provém de estudos de caso, vindos lá de trás, e que não comprovam qualquer tipo de causa e efeito, e hoje já está muito bem estabelecido que a creatina, desde consumida em doses ideais, ela é segura. No entanto, mesmo com diversos estudos atestando a sua segurança, foi apenas em 2010 que aqui no Brasil a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou a Anvisa, regulamentou a creatina para o mercado. No entanto, a creatina foi muito espancada, inclusive por profissionais de saúde que condenaram a creatina como uma possível causadora de problemas renais e hepáticos, vai entender. Bom, mas eu não vou ficar aqui falando que a creatina é segura. Para você ter maior conhecimento sobre isso, sugiro a leitura desses artigos aqui, que eu vou deixar também aqui na descrição. Lá você vai poder entender um pouco mais sobre essa questão da segurança. Mas eu já adianto, você não vai precisar de um transplante renal. Ah, bom. Um ponto importante que você precisa saber é que a creatina sim está associada ao aumento de retenção hídrica, o que não significa que você precisa aumentar drasticamente a sua ingestão de água. Isso é uma característica da própria molécula de creatina. Então, nos momentos iniciais, ao qual você vai começar a suplementação, é normal que você aumente em torno de 1 a 2 kg de líquidos, consequentemente de peso. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo da modalidade que você pratica. Para aqueles esportes onde o peso é um fator ergolítico, isto é, que pode atrapalhar o desempenho, talvez você deva considerar não suplementar com creatina, uma vez que isso pode atrapalhar o seu desempenho, como saltos, natação ou, dependendo do tipo de corrida, também poderia ser ruim. E por fim, não pense que a creatina pode ser um suplemento interessante apenas para quem pratica atividade física. Diversos estudos têm demonstrado que a creatina pode ser muito benéfica para o público de idosos. Sim, os velhinhos podem se beneficiar do consumo da suplementação de creatina, uma vez que o envelhecimento está associado à perda progressiva de massa magra, força e, consequentemente, à perda de creatina intramuscular também. Então, para esse público, seria interessante, sim, realizar a suplementação de creatina, não para ganhar mais massa muscular diretamente como alguns desejam, mas sim para recuperar a funcionalidade, que para os idosos é o que mais importa. Além disso, existe um interesse crescente da aplicação da creatina como ferramenta terapêutica adjuvante no tratamento como doenças neurodegenerativas, miopatias. Portanto, a creatina tem um grande espectro de aplicações. Bom, pessoal, de forma muito resumida, esse foi o vídeo sobre creatina. Espero que em algum outro momento nós tenhamos mais tempo para falar mais profundamente sobre esse assunto tão interessante que é a creatina. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele joinha, escreve nos comentários se você já tomou creatina e o que achou, e não esquece de compartilhar com seus colegas, porque isso vai me ajudar muito a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Então, até a próxima. Tchau!